Mas, afinal de contas, o que bodega vem a ser um caminho? Ora, um caminho é uma coisa que liga de um ponto A para um ponto B. Mas e se esses pontos A e B forem duas bolotas? Eu sou o Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje nós vamos falar sobre os caminhos da árvore da vida. Gosta aqui do canal? Então vamos ajudar aí. Como? Faz um pix pra mim. O código tá aqui na tela. É pix.deloyola@gmail.com. Ou vai conhecer a nossa lojinha. colab55.com/@omagoranzinza. Ah, não quer fazer nada disso? Pelo menos se inscreve no canal com bodega lá do sininho ativado, porque aí o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. E já vai deixando teu joinha aí pra não esquecer. E comenta alguma coisa, se tiver alguma dúvida, se não gostou de alguma coisa, sei lá, você que sabe. Porque aí o YouTube sabe que o canal é legal e vai recomendando para outras pessoas. E é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, quando a gente olha a árvore da vida, a gente vê a primeira coisa que a gente vê ali são as esferas, né? Mas tem uma coisa, tem aquele monte de palitinho que fica ligando, sobe, tem uns que sobem assim, tem uns na diagonal, que juntam essas esferas. Não são palitinhos, bodega nenhuma, claro. São os caminhos da árvore da vida. E realmente, os caminhos da árvore da vida ligam os dois pontos, ou seja, uma esfera aqui, outra esfera ali. E se um caminho é uma coisa que leva de um ponto ao outro, a gente pode começar a entender esses caminhos como uma espécie de transição de uma coisa para outra. Ou seja, quando a gente está falando em termos de árvore da vida, os caminhos eles são passagens de um estado de consciência mental para outro estado de consciência mental. Lembra que quando eu falei das esferas, eu falei isso, não são estados da nossa consciência. Ou seja, imagina que você está... Os dois exemplos mais simples. Então, você tem reset de um lado, você tem Geburah do outro lado, e ali alguma coisa transitando, esse caminho que liga as duas esferas. Imagina que você está, então, num estado mental de misericórdia, e você começa a sua mente a passar desse estado para um estado de severidade, ou vice-versa. São caminhos de mão dupla, digamos assim. Não é mão única, não, é mão dupla. Você começa num estado de 100% ali de misericórdia, vai perdendo um pouquinho, perdendo um pouquinho, perdendo um pouquinho, chega um ponto ali na meiuca, onde você está num estado de equilíbrio pleno, e aí depois você começa a aumentar ali o seu nível de severidade, até que você chega ali no 100% de severidade. E, como falei, tanto faz de um lado para o outro. Então, você trabalhar em um caminho da árvore da vida, você tem que, primeira coisa, ter o quê? Ter noção das duas pontas do caminho. Seja na horizontal, na vertical, na diagonal, tanto faz. Você tem dois estados mentais onde você vai passar de um para o outro. Isso não é um estalo, isso é um processo gradual, é um processo de... Qual é aquela palavra? É um degradê de estado mental para estado mental. Mas é só isso? O caminho é só uma passagenzinha gradual ali de um estado... Não, claro que não é, né? Tem mais coisa aí envolvida. Por quê? Se as esferas estão ligadas ao nosso microcosmo, os nossos estados mentais, os caminhos, eles são o que está fora desses estados mentais. E o que está fora dos nossos estados mentais? O não eu.
O não eu é o que está fora. E quando a gente está falando de não eu, então a gente está falando o quê? Está falando do macrocosmo. Tudo aquilo que não é a gente. Tá, mas e daí? O que significa isso? Significa que os caminhos eles estão ligados a algo que é maior do que nós mesmos. E se a gente está falando de Kabbalah, a gente está falando do quê? Está falando de Deus. Deus lá, divindade zona lá. O que significa isso? Cada caminho desses, cada ponto de conexão entre as duas esferas é o que se chama de uma inteligência. Se a esfera é o nosso estado mental, os caminhos a gente pode dizer que são os estados mentais de Deus. Ou então, melhor ainda, pensa nos caminhos como sendo personalidades de Deus, tá? Como sendo formas com que o pensamento inefável lá de Deus ele se torna alguma coisa mais compreensível, mais trabalhável pela nossa própria mentalidade. Então, quando você estuda esses caminhos, quando você trabalha esses caminhos, você está fazendo o quê? Você está pegando um pouquinho ali do que é aquela imagem maior de Deus, está num processo de análise. O que é análise? Você pegar uma coisa muito grande, muito complicada, muito complexa, muito difícil de entender, aí você divide em pedacinhos e você consegue analisar cada pedacinho desses. A gente não pode definir Deus, né? Aquela história, quando você define Deus, você está falando mais de você mesmo do que de Deus. Mas a gente pode analisar pedacinhos dele. A gente pode analisar fragmentos do que é o pensamento da divindade, do que é o modo de agir da divindade. Isso, a princípio, são os caminhos. Beleza. E daí? E como é que a gente faz isso? A gente faz porque, da mesma maneira que as 10 esferas têm cada uma suas características, os 22 caminhos têm as suas características, as suas correspondências, sim. E para quem é membro aí do clube do canal, vai ter uma tabelinha ali com todas as correspondências que a gente tem desses caminhos. Fiquem de olho, é só lá baixar o link. Mas existem algumas formas mais fáceis de analisar isso. Tem algumas chaves aí, né? A primeira delas é o nome do caminho. Cada caminho tem um nome. Esse nome reflete a inteligência de Deus, né? A personalidade de Deus, que opera entre aquelas duas esferas, entre aqueles dois elementos do microcosmo, qual é o elo de macrocosmo que os une. E aí você tem as várias inteligências. Você pegando o nome de cada uma delas e analisando esse nome, você já tem aí uma boa dica do que trabalha, qual é o aspecto do todo, do mundo. Porque vamos convenhar uma coisa. Existe essa palavra convenhar? Vamos lembrar de uma coisa. O microcosmo, ele é parte do macrocosmo. Não são duas coisas separadas. São duas coisas conectadas. Digamos assim, o macrocosmo é uma infinitude de microcosmos. Então, quando você está estudando o macrocosmo, também está estudando você mesmo. Quando você trabalha, quando você começa a entender o que é cada uma dessas inteligências, você está estudando uma estrutura na qual você também está inserido. É uma parte do conhecimento de si também. Não só desse todo misterioso, assim, meio descaracterizado e coisa e tal. Não, é também você. Ah, mas é só o nome do caminho? Tem mais, sim, tem mais. Uma outra maneira de você entender os caminhos é que para cada caminho tem uma letra hebraica.
Afinal de contas, será que é coincidência? 22 letras, 22 caminhos. Se você já deu uma olhada naquele vídeo de como surgiu a árvore da vida, se não deu, deveria dar uma olhada sim, você vai ver que esses 22 caminhos não existem desde o início da árvore da vida. A árvore da vida foi se desenvolvendo até a forma atual, até o número de caminhos atual, e existe um motivo para que sejam 22 caminhos, que são 22 letras. Tá? Então você vê qual letra está associado a cada caminho é uma forma de você ampliar o conhecimento e o entendimento daquilo. Acabou. É só isso? É só nome? É só letra? Não, óbvio. Os caminhos eles também têm associações com os sinais astrológicos. Então você tem caminhos que estão associados aos planetas, você tem caminhos que estão associados às constelações e, além disso, você tem caminhos que estão associados aos 4 elementos alquímicos, terra, água, fogo e ar, algumas vezes a mais de uma coisa. Às vezes você tem um planeta, um elemento. Você estudando, então, quais são esses elementos, quais são esses planetas, quais são essas constelações, ou seja, dá uma revisada ali na raio da astrologia que vai te ajudar a entender cada uma coisa dessas, cada associação. Pega, vê, pensa, organiza esse pensamento. Tem alguma outra chave para entender os caminhos? Tem. Agradeçam a quem? Ao titio Elifas Levi. Levi, ele associa cada um dos caminhos também a uma carta do tarô. E ao fazer isso, ele traz todas aquelas associações dos arcanos maiores para dentro da árvore da vida. Isso não existia antes, não é da Cabalá tradicional judaica, não é, mas funciona. Se funciona, sejamos pragmáticos e vamos usar esse conhecimento. Então, para entender um caminho, você precisa ver o quê? O nome do caminho, a letra hebraica ao qual ele está associado, ao elemento ou planeta ou constelação que ele está associado e, finalmente, a carta do tarô. Isso já é coisa para burro. E daí? O que eu ganho fazendo esse trabalho todo? Como diz aquele famoso filósofo, Busque conhecimento. conhecimento nunca é demais para ninguém. E o que você faz com esse conhecimento? Afinal de contas, como eu sempre falo, Cabalá não é masturbação mental. Você pega esse conhecimento e usa para alguma coisa. Existem 2 formas de se utilizar isso. A primeira forma é quando você pega essas associações e realmente faz aquilo que eu falei lá no início. Você começa a usar essas associações, essas simbologias para transitar ali dentro da árvore da vida. Você está num estado mental, ou seja, numa esfera, você quer passar para outra esfera. Lembre-se que esferas têm várias associações. Todas elas têm pelo menos 3 caminhos ali. Então, você sabendo qual é o posicionamento que a sua mente vai ter para passar de uma para outra, tá? Isso vai facilitar justamente esse trabalho de transição. Beleza? Essa é uma forma de você usar esse conhecimento. Outra forma de conhecer Deus. Sabe, a gente fala tanto, vou fazer uma meditação aqui. Como eu falei, não dá para você conhecer a bodega toda que a gente chama de Deus, seja lá o que você entenda como Deus. Mas você pode, num processo de meditação, num trabalho de meditação sobre aquelas simbologias, você ter uma série de insights sobre o que seria Deus. E lembre-se, quando a gente está falando aqui de Deus, a gente está falando não de um velhinho de barbas brancas que fica lá no trono dele, aquele ali, a Mariazinha se deu mal. Não é disso que eu estou falando, cacete. Quando a gente fala de Deus num esquema como o da Cabalá, num esquema como o da Árvore da Vida, a gente está falando de uma coisa de todo. A união do micro e do macrocosmo. Então, esse tipo de compreensão nos auxilia a saber lidar melhor com a vida como um todo,
com aquilo que está à nossa volta, com os processos pelos quais nós passamos, e a gente não tem todo esse controle assim que a gente gosta de achar que tem. Então, ter acesso a essas inteligências, por que vocês acham que tem esse nome? Nos ajuda a agir de forma mais inteligente em relação ao mundo. Então, essa é uma outra maneira da gente usar esse conhecimento. Uma outra forma que a gente tem de fazer isso, como eu falei, nós somos parte desse todo, é de agir em função de nós mesmos. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente está olhando para algo que vai além do simples eu, do simples ego. A gente, quando olha realmente dentro de nós, como somos todos partes desse todo, a gente está olhando para esse todo. Então, esse conhecimento do todo é um conhecimento de nós mesmos. Ao meditarmos sobre essas características dos caminhos, nós estamos meditando sobre nós. Nós estamos adquirindo autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento não de uma partícula, mas de um todo. Dizem que Deus criou o universo para poder olhar para si. Quando você olha para dentro, você é Deus olhando para você mesmo. E isso é uma coisa bem bacana de se fazer, né? Eu acho. Vamos olhar para esses caminhos que a gente normalmente acabam sendo deixados muito de lado. As grandes estrelas do trabalho com a árvore da vida acabam sendo sempre as esferas. Todo mundo fala muito de esfera para cá, esfera para cá. Esfera. Parece que você está num festival de bingo, sei lá, um monte de bolinha pulando para um lado para o outro. Mas os caminhos são importantes, não os deixemos de lado. Imagina o seguinte, se não fossem aquele monte de palito para cima e para baixo, as esferas estariam quicando no chão, rolando para longe. Elas não se estruturam sem aquilo. As esferas da árvore da vida não se estruturam sem os caminhos. O estudo da árvore da vida não é só de 10 bolotas, é de 32 elementos. Você não compreende o macro sem o micro, nem o micro sem o macro. Você não compreende o eu sem o outro e nem o outro sem o eu. Tenham isso em mente. Vamos pegar esses caminhos e estudá-los. Vamos trabalhar esse conhecimento. E quando a gente tem esse conhecimento mais complexo do que é a árvore da vida, não se limitando só às esferas, a gente pode trabalhar também as 2 caminhos que não são caminhos exatamente, mas que a gente vai falar depois, que são justamente o caminho da espada e o caminho da serpente. Mas isso aí já é assunto para um próximo vídeo, porque por hoje é só.